Já parou para pensar como uma pintura lá do século XVI poderia, de alguma forma, prever as guerras e as crises do século XX? Pois é, para o pensador brasileiro Plínio Salgado, uma figura bem controversa, a arte era praticamente uma profecia. Vamos mergulhar nessa história para entender como ele usou a fé para diagnosticar os problemas do mundo e propor uma solução bem radical: colocar Cristo antes de absolutamente tudo. Para a gente entender essa lógica, nosso roteiro vai ser o seguinte. A gente começa com essa profecia que o Salgado viu numa obra de arte. Depois, vamos investigar de onde veio o caos que ele descreveu, identificar quem ele apontou como grande inimigo e, claro, entender a cura radical que ele propôs. E, de quebra, vamos conhecer um pouco mais sobre o homem por trás dessa visão de mundo. Então, tudo começa de um jeito bem inesperado. A gente está falando da interpretação que o Plínio Salgado fez de uma pintura do século XVI. Para ele, aquilo ali não era só arte, não. Era um vislumbre do futuro, uma verdadeira profecia. E o que impressiona aqui é a certeza dele, a convicção do Salgado. Quando ele olhava para essa obra do Hieronymus Bosch, ele não estava vendo o passado, ele estava enxergando o século XX, com todas as suas reviravoltas, moldado pelo que ele chamou de cientificismo materialista. E ele não foi nada vago, foi super específico. Salgado dizia que Bosch tinha previsto os grandes problemas do mundo moderno: a libertinagem sexual e a violência assassina. Mas vai além. Ele jurava que via na pintura seres bizarros que seriam, na verdade, prefigurações de tanques, aviões e submarinos. E a consequência final de tudo isso? Bom, para ele era óbvia: o abandono de Cristo pela humanidade. Ok, então se a pintura era a profecia, como é que o mundo chegou nesse ponto? De onde veio todo esse caos? Para o Salgado, a resposta estava num jeito muito particular de ler a história. Na visão dele, isso foi uma bola de neve, sabe? Um declínio que levou séculos. Tudo teria começado lá na Renascença, com as pessoas focando mais no mundo material do que no espiritual. Isso, segundo ele, abriu as portas para o naturalismo de Rousseau, que liberou o ser humano da lei moral. Depois vieram o romantismo e o realismo, liberando os sentimentos e os instintos. E o resultado final dessa descida foi o surgimento das doutrinas da violência no século XX, com Darwin, Marx e Lenin como os grandes culpados. Mas no fim das contas, qual era a raiz de tudo isso? Onde estava o problema central? Para ele, a resposta era uma só, e tinha nome e sobrenome. Ele chamava isso de ateísmo militante. E veja bem, não se tratava só da falta de fé, daquela descrença passiva. Era algo muito maior, um movimento político, ativo, organizado, armado, com um alvo bem definido: destruir a civilização que ele chamava de espiritual. E é aqui que a gente vê o choque de dois mundos, né? De um lado, a visão espiritualista, o ser humano como imagem de Deus, como uma alma imortal, com um propósito divino. Do outro, a visão materialista que o Salgado combatia com todas as forças, o ser humano como um mero produto da biologia, da economia, em que o pensamento não passa de uma reação química no cérebro e a vida só tem sentido aqui na Terra. E para dar voz a esse inimigo, Salgado foi direto na fonte. Ele citava os próprios teóricos comunistas, pegava a famosa frase de que a religião é o ópio do povo e a declaração de Lunacharsky de que era preciso aprender a odiar para conquistar o mundo, em oposição total ao amor cristão. Para Salgado, isso era a confissão do crime, a prova definitiva da intenção destrutiva desse tal ateísmo militante. Ok, então o problema foi diagnosticado, o inimigo foi nomeado. E agora? Qual era a cura para esse mundo doente, segundo Plínio Salgado? A solução dele era simples, direta e, como eu disse, bem radical. Naquela época, muita gente dizia a política primeiro. Salgado batia de frente e dizia: primeiro, Cristo. A ideia era que se a fé estivesse no lugar certo, todo o resto, a política, a sociedade, a ordem, se encaixaria naturalmente. Era a resposta inflexível dele para a crise. Mas, tá, o que significa colocar Cristo em primeiro lugar na prática? Para ele, a resposta estava em duas virtudes que ele chamava de as chaves do enigma. A primeira era a castidade, que para ele significava dominar a si mesmo, renunciar aos prazeres que ele considerava ilícitos. A segunda era a caridade, deixar de lado a vaidade, a ambição, a vingança para servir as outras pessoas. Na visão dele, um mundo afogado em luxúria e violência só podia ser salvo por esses dois princípios. Mas de onde veio tudo isso?
Quem era o homem por trás dessas ideias tão firmes? Para a gente entender essa visão de mundo, vale a pena conhecer um pouco da trajetória dele. E a trajetória do Salgado é, no mínimo, surpreendente. Pensa só, o cara foi uma peça-chave na Semana de Arte Moderna de 1922, aquele evento que chacoalhou a arte brasileira. E só 10 anos depois, ele está fundando um movimento político de massa, a Ação Integralista Brasileira. A carreira dele, claro, foi cheia de polêmicas. Teve prisão, exílio em Portugal, até ele voltar para a política brasileira anos mais tarde. E com isso tudo, a gente chega no ponto central, na essência da visão de mundo do Salgado. Aquele momento em que fé e política se tornam uma coisa só. Resumindo, o que o integralismo propunha era isso: uma fusão total entre a doutrina religiosa e um programa político. Para ele, um problema social era, na verdade, um problema espiritual. Por isso, ele rejeitava a democracia liberal, que ele chamava de agnóstica, por não ter um fundamento em Deus, mas também rejeitava totalitarismos como o nazismo e o comunismo, porque, na visão dele, os dois eram materialistas. No fim das contas, a única ordem que valia era a ordem que vinha de Deus. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar, né? Quando a fé se torna a resposta para tudo na política, quais são as implicações? O que acontece com a forma de governar? Com a própria sociedade, quando a gente apaga a linha que separa o Estado da religião? A história já deu várias respostas para isso. E olha, nenhuma delas é simples.